Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula a respeito de teoria atômica, essa é a parte 2 da nossa aula. Lembrando que na parte 1 nós conversamos a respeito das ideias iniciais na teoria atômica, que são as ideias de Demócrito. Falamos do modelo atômico de Dalton, de Thomson, né, destacando a descoberta dos elétrons por meio do experimento dos raios catódicos. Falamos também do experimento de Millikan e da descoberta do próton. Nessa segunda parte, nós vamos dar destaque ao modelo de Rutherford e também à natureza quântica da matéria, falando a respeito do modelo atômico de Bohr e dos números quânticos. Bom, aqui nós temos uma figura, né, do experimento desenvolvido por Rutherford. Então, lembrando que naquela época já era conhecida algumas partículas, né, radioativas, já havia um certo desenvolvimento de estudos sobre radioatividade, e uma dessas partículas é a partícula alfa, que é essa primeira que eu estou ilustrando aqui. E o que é interessante a gente observar? Que a partícula alfa, ela tem carga positiva, né, tem natureza positiva. Rutherford, na realidade, ele desenvolve um experimento no qual ele utiliza uma lâmina de ouro, né, uma lâmina fina de ouro, como se fosse uma folha de ouro, tá? E ele bombardeia essa lâmina de ouro com partículas alfas. Então aqui eu tenho, se vocês observarem, eu tenho uma caixa de chumbo. Dentro dessa caixa eu tenho um elemento radioativo, que é quem está emitindo essas partículas de ouro. Então a gente tem um orifício aqui dentro dessa caixa. A função do chumbo é blindar, né, fazer só com que essas partículas passem pelo orifício. E essas partículas elas eram direcionadas à folha de ouro. Por que ouro, né? O ouro ele é um metal nobre, então teoricamente seria um material mais inerte, né, que sofreria menos ação de agentes químicos e por isso poderia dar resultados melhores, né, em relação ao comportamento dessas partículas. Só lembrando que Rutherford, tá, ele era um aluno de Thomson, né, e vamos entender melhor o que aconteceu nesse experimento, né. Então, quando ele bombardeia com essa folha de ouro com essas partículas alfa, na realidade aqui nós temos um filme fotográfico, e a função desse filme fotográfico é registrar, tá, a radiação, né, por onde essas partículas alfa chegavam, tá? Então aqui nós temos uma imagem um pouco melhor do que acontecia. Grande parte dessas partículas alfas, em torno de 95% em média, atravessaram a folha de ouro sem sofrer nenhum desvio, ok? Então saíram do outro lado ali da folha de ouro, atravessaram totalmente a folha de ouro, tá? Outra parte, né, uma quantidade menor, ela sofreu pequenos desvios, tá? Em alguns pontos, tá? Essas partículas batiam em certos pontos e voltavam e eram refletidas totalmente, tá? Isso aconteceu com uma quantidade menor. E Rutherford ele faz uma associação, né? Como se fosse essa frase que eu coloquei, né? Como seria possível uma folha de papel refletir uma bala de canhão, né? Porque o que ele faz? Ele associa como a hora que ele bombardeia essa folha de ouro com essas partículas alfa, e parte delas refletem, é como se nós pegássemos uma bala de canhão, atirássemos, por exemplo, numa parede e essa bala de canhão ela voltar contra nós mesmos. O que acontecia na realidade é que nessas regiões onde essas partículas foram refletidas, significa que são regiões que apresentam cargas com a mesma natureza, né, das partículas alfa, tá? Ou seja, nessas posições em que essas partículas retornaram, eu tenho cargas positivas. Então, o que Rutherford ele conclui, né? Que o átomo agora, ele não é mais uma partícula maciça. Por que ele não é uma partícula maciça? Porque grande parte dessa radiação atravessou totalmente a folha de ouro, ok? Então, não significa que ele é uma partícula maciça. Porém, ele tem alguns pontos, tá? Que apresentam massa, que são maciços, né? Que apresentam consistência.
E esses pontos estão localizados numa região bem centralizada do átomo, que são as posições onde essa partícula alfa sofreu certos desvios. E além disso, nessa região centralizada é onde estão localizadas as cargas positivas. Porque se as partículas alfa sofreram repulsão, significa que dentro dessa região existem partículas positivas também, né, com a mesma natureza dessas cargas, tá? Então, com esse experimento, Rutherford ele reformula, né, o modelo atômico e ele propõe esse modelo do átomo nuclear. Então, na realidade, eu tenho o núcleo, que é essa região centralizada. O núcleo é uma região maciça, aonde se concentram cargas positivas, que são os prótons, como nós já mencionamos, e também os nêutrons, né? Então, tudo aquilo que confere massa para o átomo, ele está nessa região centralizada, ok? E os elétrons estão girando ao redor desse núcleo, tá? É como se fosse, se nós fizéssemos uma analogia, é como se fosse a representação do sistema solar, né? Então, eu tenho o Sol no centro e os planetas girando ao redor do Sol, tá? Então, essa região onde os elétrons estão orbitando é uma região de espaços vazios e não uma região maciça, como os outros modelos propunham, tá? Aqui é apenas uma relação entre o raio total do átomo e o raio total do núcleo, que é da ordem de 10 a menos 12. Então, só para gente, né, só para nós analisarmos como o núcleo é muito pequeno em relação ao átomo como um todo, tá? Então, essa razão entre esses raios do núcleo e do átomo total está na ordem de 10 a menos 12. Mas será que esse modelo é perfeito ou existem falhas nesse modelo? Então, é isso que eu gostaria de discutir agora, tá? Sempre que nós temos uma partícula que ela está orbitando, a tendência é que essa partícula vá perdendo energia e essas órbitas, à medida que ela perde energia, essas órbitas vão ficando com um diâmetro cada vez menor, até que seja perdido 100% da energia e ela pare de orbitar. Isso significa o quê? Que uma partícula, quando ela está girando, ela desenvolve o movimento de uma espiral, conforme está ilustrado aqui. Então, ela vai perdendo energia, né? E ela vai reduzindo esse diâmetro da órbita. E tem outra característica, né? Os prótons que estão no núcleo do átomo apresentam carga positiva. E por que esses elétrons não são atraídos até o núcleo, né? Porque são cargas opostas. Eu tenho cargas positivas aqui e cargas negativas na eletrosfera, né? Por que isso não acontece, tá? Então, são algumas coisas que o modelo de Rutherford não conseguia explicar. Mas, ao mesmo tempo que não conseguia explicar, nós sabíamos que essas coisas não aconteciam, né? Porque se acontecesse, o modelo proposto não existia. Então, aqui são alguns experimentos, né, que foram feitos na época que começavam a sustentar algumas outras características que nós vamos ver adiante. Um desses experimentos é o experimento do efeito fotoelétrico, né, realizado por Einstein. Então, o que seria esse efeito fotoelétrico, né? Sempre que eu forneço radiação para uma chapa metálica, por exemplo, né, essa radiação não era qualquer radiação, ele utilizava uma radiação ionizante, como um raio-x, por exemplo. Então, se eu irradiar, né, se eu fornecer radiação para uma placa metálica, o que Einstein observava? Que essa placa metálica ela começava a emitir elétrons. Na realidade, o que acontecia? Quando ele fornecia essa radiação, ela tinha intensidade suficiente para promover a ionização do material, né? Ou seja, se está arrancando elétrons, se o material é neutro, eu estou arrancando carga positiva, eu estou gerando um material com carga positiva, tá? Então, na realidade, para que isso acontecesse, eu precisaria atingir a energia de ionização, né? Esse conceito a gente vai ver um pouco melhor em aulas mais adiante. Mas o que é interessante desse experimento?
Ele mostra o quê? É qualquer energia que eu vou fornecer, é qualquer radiação que eu vou fornecer para a placa metálica que esse fenômeno acontece? Não. Existe um valor característico para isso que pode variar de metal para metal, ok? Então, para que eu consiga ter a emissão desses elétrons, tá? Vai depender da intensidade dessa radiação fornecida. Então, esse experimento ele já começa a dar uma ideia, né? Que a distribuição de energia no interior do átomo, ela ocorre de uma maneira contínua, né? Ou seja, apresentam níveis discretos de energia, né? Então, na realidade, ela não se dá de forma tão contínua, mas sim apresentando alguns níveis de energia, tá? Aqui nós temos a evidência desse efeito fotoelétrico, né? Se eu aquecer uma chapa, um material metálico, eu observo que esse material ele irradia, tá? Esse outro experimento é um experimento feito por Bohr, tá? Que ele mostra o seguinte: aqui nós podemos observar o que ocorre, tá? Quando nós decompormos a luz branca por meio de um prisma, né? Então, a luz branca, ela apresenta, na realidade, todas as cores dentro do espectro visível, e quando ela é incidida sobre um prisma, ocorre a decomposição em relação às cores que compõem a luz branca, né? O experimento de Rutherford, o que ele faz? Ele utiliza um tubo, né, semelhante àqueles experimentos que nós discutimos na aula anterior, né, que fala do experimento de Rutherford, de Thomson, perdão. E ele utiliza um tubo de vidro. Esse tubo de vidro, na realidade, ele contém gás hidrogênio e ele está conectado aqui por uma diferença de potencial. Então, obviamente, quando isso é feito, ocorre a emissão de radiação, tá? Essa radiação emitida pelo gás hidrogênio, ela é direcionada por meio dessas fendas até um prisma, muito semelhante a esse experimento aqui da luz branca. Porém, quando ela chega no prisma, essa radiação ela é decomposta. E o que nós observamos, né? Aqui eu tenho um material fotográfico. O que nós observamos? Que o espectro, né, da radiação emitida pelo gás hidrogênio não é contínuo, como o espectro da luz branca, tá? Então, esse experimento, ele também comprova, né, a existência de níveis de energia no interior do átomo, né? Então, por que o elétron ele não é atraído pelo núcleo? Porque existem níveis de energia, tá? Que é o que nós vamos discutir aqui um pouquinho melhor, né? Nessa outra imagem, nós temos, né, o espectro de emissão do hidrogênio aqui com mais detalhes. Então, ao retornar para o nível anterior, né, o elétron ele dissipa a energia absorvida mediante a emissão de luz. Então, eu tenho, tá? O que ocorre é o que nós chamamos de fenômeno de excitação eletrônica, ou seja, eu tenho o átomo, então eu tenho o núcleo e os elétrons divididos aqui em níveis de energia, né, popularmente conhecido como as camadas, tá? O termo mais adequado seria níveis de energia. Então, o elétron ele está num nível de energia e ele absorve radiação de fontes externas, tá? Ele absorve energia de fontes de radiação externa. E quando ele absorve essa energia, ele pode migrar para um outro nível de energia, né? Então, se ele conseguir energia suficiente para estar nesse nível aqui, essa energia vem de um meio externo, ok? Ele consegue migrar para um outro nível. Quando ele chega nesse outro nível, ele retorna ao nível inicial, onde ele estava, e ele devolve a energia absorvida na forma de luz, tá? Aqui são alguns exemplos do que nós chamamos por teste de chama, que na realidade ocorre exatamente esse fenômeno, tá? Então, o que seria o teste de chama, né? São alguns testes que são feitos com alguns elementos, e esses elementos eles dão cores à chama. E isso pode representar um teste qualitativo para a identificação desses elementos numa amostra, tá? Então, como nós vimos aqui, ó, esse primeiro desenho, ele é um desenho, ele mostra, né? Eu tenho a chama do bico de Bunsen e essa chama alaranjada, amarelada, que é característica do sódio. Então, o que acontece?
o elétron do sódio, ao entrar em contato com a chama, né, a chama fornece energia e esse elétron ele migra para um outro nível de energia. E quando ele retorna para o nível inicial, ele devolve a energia na forma de luz, que nós vemos as cores, né, características, né? O potássio é a mesma coisa, né? Ele dá essa coloração lilás. O bário apresenta essa coloração verde. O estrôncio, né, é um vermelho quase rosa, aqui um vermelho bem intenso. E o cálcio é o que nós chamamos de vermelho tijolo. Além desses, existem outros elementos, obviamente, que dão cor de chama, mas o fenômeno é esse, de excitação eletrônica. Então, na realidade, Bohr, ele aprimora o modelo atômico proposto por Rutherford e ele diz o seguinte, que os elétrons eles se movem, né, em órbitas circulares ao redor do núcleo, porém apenas algumas órbitas são permitidas a esses elétrons, né? E eles não emitem energia por estar nessas órbitas. Porém, quando ele se move de uma órbita, ou seja, de um nível de energia para outro, ele emite ou ele absorve energia em quantidades fixas. Então, aí vem um modelo, né, quântico, né? Ou seja, a energia, esses níveis de energia apresentam quantidade de energia fixa, tá? Então, nós temos algumas forças que atuam sobre o elétron, que é o movimento translacional, né? E a atração nuclear. Então, o elétron ele tem energia e essa energia faz com que ele vença a força de atração pelo núcleo. Então, eu tenho cargas positivas no núcleo, o elétron é negativo, tá? Porém, tudo isso que Bohr propõe funciona muito bem para o átomo de hidrogênio, que é o elemento mais simples, tá? Quando se aplicava a outros modelos, não funcionava tão bem. Então, aí nós fazemos uso da mecânica quântica, tá? No qual eu destaco esses 3 pesquisadores, tá? E nós sabemos que toda partícula, quando está em movimento, né, ela desenvolve uma trajetória ondulatória, que é a questão da dualidade onda-partícula, né, o comportamento de onda e o comportamento de partícula, tá? Então, na realidade, utiliza-se um operador hamiltoniano. O que seria esse operador hamiltoniano, né? É uma descrição, tá, do comportamento dessas partículas por meio de uma função de onda, né? Uma descrição matemática, tá, do comportamento dessas partículas por meio de uma função de onda. Ou seja, equacionar as energias envolvidas no sistema, né, por meio desses operadores. Então, é uma função de onda representada por números quânticos. E o que seriam esses números quânticos, que é o que nós vamos ver exatamente agora, né? Eles apresentam algumas características, como a distância elétron-núcleo e também a distribuição espacial, tá? Então, são números inteiros e é o que nós vamos conversar um pouco a respeito agora, tá? Nós chamamos de número quântico principal, ok? Representado, né, pela letra N, tá? O nível de energia que o elétron se encontra. Então, N, ele pode variar de 1 aí, considerando o elemento no estado fundamental, até 7, mas ele pode ir até infinito, tá? Nós chamamos de número quântico azimutal ou secundário, pela letra L, o subnível, ok? Que esse elétron se encontra, ok? Então, o que seriam esses subníveis, né? Que é o que nós vamos falar um pouquinho agora, tá? Ele representa a distribuição angular do elétron no espaço. Esses subníveis nós conhecemos pelas letras S, P, D, F, porém os números quânticos, né, são valores aí constantes da equação, então eles têm que ser representados por números. O subnível S representa, né, o número quântico azimutal 0, P equivale a 1, D 2 e F 3, né? Então, o que seria isso, né? Então, para a gente entender o que seriam os subníveis de energia, a gente precisa entender o conceito de orbital. Então, o que é um orbital? Por definição,
é a região de maior probabilidade de se encontrar os elétrons, né? Ou seja, o elétron ele está em movimento e durante esse movimento ele ocupa, né, um determinado lugar no espaço e eu nunca vou saber aonde esse elétron necessariamente está, né? Porque ele vai sempre estar em movimento, então é uma região de probabilidade de encontrá-lo, tá? Um elétron que se encontra no subnível S, ok? O subnível S ele tem esse formato esférico. Então, a região, né, possível onde encontrar esse elétron vai estar dentro dessa região esférica, tá? O subnível P, na realidade, em cada orbital, eu consigo acoplar, né, colocar até 2 elétrons. Então, no caso do subnível P, são 6 elétrons o total. Então, significa que ele apresenta 3 orbitais, como ilustrado aqui, tá? E esses 3 orbitais, eles estão divididos em 3 eixos. Um eixo X, um eixo Y e um eixo Z, né? Ou seja, ele é tridimensional, tá? Em cada um desses eixos, eu tenho 2 halteres conectados, né? Então, é como se eu tivesse 2 bexigas, no qual o nó, né, as pontas dessas bexigas estivessem amarradas, tá? Então, cada orbital, ok, do subnível P, teria o formato desses 2 halteres, né, essas bexigas amarradas, com as pontas amarradas, e eu teria, na realidade, esses 2 halteres em 3 eixos. O eixo X, né, na horizontal, o eixo Y na vertical e um eixo Z representando a terceira dimensão na diagonal. Então, se eu juntar esses 3 desenhos aqui em um só, eu teria essa visão como um todo, tá? Os subníveis D e F, eles já apresentam orbitais aqui mais complexos, tá? Também divididos em três eixos. Então, lembrando que o subnível D, eu consigo colocar até 10 elétrons, portanto, ele tem 5 orbitais. Então, aqui está a representação dos 5 orbitais. E o subnível F, ele apresenta 14 elétrons no máximo, então, portanto, 7 orbitais, tá? Então, voltando aí nos números quânticos, o que é um número quântico magnético? É exatamente o orbital, né? Se um elétron está em um determinado subnível, dentro desse subnível, como nós vimos aqui nesse slide, existem os orbitais. Então, o que representa o número quântico magnético? Em qual desses orbitais, em cada subnível, o elétron se encontra, tá? Aqui eu coloquei alguns números, né? Então, se ele está no subnível S, tem um orbital apenas, onde ele possa estar localizado. Então, nós representamos isso pelo número 0, tá? No subnível P, existem 3 orbitais onde ele possa estar localizado, ok? Então, varia de -1 a 1. O subnível D, 5 orbitais, então, geralmente o do meio a gente representa por 0, aí positivos à direita, negativos à esquerda e assim por diante. Então, o F, por exemplo, vai de -3 a 3. Eu vou colocar um exemplo no qual a gente consegue entender um pouco melhor esses números quânticos, tá? E o que é o spin? O spin é um movimento que o elétron, né, que o elétron está desenvolvendo. Então, o elétron ele pode girar no sentido horário como no sentido anti-horário, tá? Normalmente, nós representamos, né, o sentido horário como mais meio, o anti-horário como menos meio, mas isso é um padrão, poderia estar invertido. E a maneira como os elétrons se distribuem segue o princípio da exclusão de Pauli, que diz o seguinte: cada elétron ele só pode ser representado por um conjunto de números quânticos. Ou seja, esses números quânticos que eu mostrei, cada elétron de um determinado elemento, ok? Ele vai ter um conjunto específico, é como se fosse um endereço, né? Fazendo uma analogia, ok? E nenhum outro elétron vai apresentar esse conjunto de números quânticos. Portanto, no mesmo orbital, eu só posso colocar 2 elétrons com spins contrários, ou seja, esses elétrons,
eles que estão ocupando o mesmo orbital, eles estão girando em sentidos contrários. Enquanto um gira no sentido horário, o outro gira no sentido anti-horário, e isso origina um campo magnético, tá? Na realidade, né, se nós considerarmos essa construção de um átomo, né, mediante a colocação sucessiva desses elétrons, nós precisamos considerar alguns fatores, né? A energia dos orbitais, e essa energia, ela depende dos números quânticos, tá? Então, os números quânticos é interessante para que a gente entenda um pouco essa energia dos orbitais, e ela depende também da atração do núcleo, né? E os efeitos de blindagem, que vão estar relacionados ao tipo de orbital, né? E ao número de regiões nodais que vai apresentar em cada um desses orbitais. Número máximo de elétrons ocupados. Então, considerando esses fatores, foi feita a elaboração do diagrama de Linus-Pauling, que é o diagrama de distribuição eletrônica, que é exatamente esse diagrama aqui. Então, nós temos aqui de 1 a 7 o número quântico principal, que seriam os níveis de energia. Nós temos, né, os subníveis, que são as letras S, P, D e F. E aqui em cima o número máximo de elétrons que eu consigo colocar em cada um desses subníveis, tá? Então, como que eu utilizo na realidade esse diagrama, tá? Esse diagrama ele está colocado em ordem crescente de energia. Então, os elétrons, eles vão seguir a distribuição dos elétrons no elemento, eles vão seguir esse diagrama, ou seja, eu preciso seguir as setinhas. Então, eu começo com S2, 2S2, aí sigo a seta, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2 e 5F14, 6D10. Então, eu tenho que seguir exatamente as setas para fazer a distribuição, tá? Por que é importante a gente falar de números quânticos, né? E dessa distribuição eletrônica? Porque é por meio da distribuição eletrônica que nós vamos entender as propriedades químicas do elemento. É a distribuição eletrônica que vai me dizer como esses elementos vão se ligar entre si, ok? Que tipo de ligação vai acontecer, e por meio disso eu consigo definir as propriedades químicas de um determinado elemento, tá? Então, para nós exercitarmos um pouco o que foi falado, eu coloquei aqui a distribuição eletrônica do ferro. Então, só lembrando, o ferro ele tem 26 elétrons. Então, para nós fazermos a distribuição eletrônica, nós vamos seguir exatamente o diagrama. Então, eu começo por um S2, 2S2, eu coloquei 4 elétrons, eu tenho que pôr 26. Depois eu vou para 4P6, 10 elétrons, 3S2, 12 elétrons, 3P6, 18 elétrons, 4S2, então 18 com 2, 20 elétrons, e eu preciso agora de mais 6 elétrons para computar os 26. Então, aqui ao invés de 3D10, vai ser 3D6, conforme eu coloquei aqui. Ok? Seguindo o diagrama. O que me interessa, né? O que vai diferenciar um elemento do outro? A última, né? Digamos assim, o último subnível aqui que eu distribuí é o subnível mais importante, tá? Então, aqui eu representei todos os subníveis do ferro. Então, eu tenho a primeira camada, né? O primeiro nível, que tem 2 elétrons no S. Então, essas setas, elas representam o sentido que o elétron está girando. Mas o que me interessa mesmo é o subnível 3D, que é o subnível de maior energia que eu distribuí, tá? Então, aqui eu representei esse subnível 3D. Quantos elétrons tem no subnível 3D? Tem 6. Então, eu coloquei esse primeiro aqui. Então, esse seria o 3D1, esse o 3D2, 3D3, 3D4, 3D5. E esse aqui representa o sexto elétron, tá? Esse que está em vermelho. Então, todos
vão ocupar orbitais vazios, girando no mesmo sentido. Depois que todos os orbitais foram ocupados, aí eu consigo colocar mais um elétron em cada orbital, girando em sentido contrário, tá? Então, que informação isso nos dá, tá? Primeiro, o ferro, ele apresenta elétrons que estão desemparelhados, como esses 4 aqui, ó, ok? E o que isso reflete? Uma substância que apresenta elétrons desemparelhados apresenta caráter paramagnético. O que é um caráter paramagnético? Atração por ímã. Quando eu tenho, tá, os elétrons girando, o par de elétrons, né, em cada orbital, girando em sentidos opostos, eu tenho um campo magnético fechado, né? Eu tenho um spin, né, um spin mais meio, um spin menos meio, ou seja, um elétron girando no sentido horário e outro elétron girando no sentido anti-horário, ok? Isso me faz com que o campo magnético fique fechado. Mas quando eu tenho spins, né, elétrons girando no mesmo sentido, em um sentido único, eu não tenho par aqui para fechar esse campo elétron, isso faz com que esse material tenha atração por ímã. Se eu tivesse aqui, por exemplo, o zinco, o final do zinco aqui é 3D10, então estaria todos preenchidos. Ele não teria atração por ímã, tá? Porque o campo magnético estaria fechado. Agora vamos ver os números quânticos para o elétron de valência. Então, quem que é o elétron de valência? É o elétron 6 aqui, o último a ser distribuído. Esse que eu representei em vermelho. Em qual nível de energia que ele está? No terceiro. Portanto, N vale 3, ok? Em qual subnível ele está? Ele está no subnível D. Então, só retomando aqui os slides anteriores, né? O subnível D, ele é representado pelo número quântico 2, ok? Então, o número quântico azimutal ou secundário representa o subnível. No caso do D, equivale ao número 2, ok? Então, retomando aqui, L vale 2, ok? Que ele está no subnível D. E agora, dentro do subnível D, eu tenho 5 orbitais. Esse central aqui, eu coloquei 0, mais 1 e mais 2 à direita, menos 1 e menos 2 à esquerda. Em qual desses orbitais o elétron aqui se encontra? Ele se encontra no menos 2. Portanto, M, que é o número quântico magnético, vale menos 2, ok? E qual o sentido que ele está girando, né? Então, eu estou representando aqui com a setinha para baixo. Então, todos entraram num sentido, ele entrou no segundo sentido. Então, isso representa o spin menos meio, ok? Uma coisa interessante, pessoal, é que se eu forneço para vocês os números quânticos, é possível fazer o contrário, é possível que você defina qual elemento é, tá? Então, no caso do ferro, se eu tivesse dado esses números quânticos, vocês saberiam que está na terceira camada, ok? Que apresenta, que ele está localizado no subnível D, porque L vale 2. Vocês saberiam que ele está exatamente nessa posição, ok? Se o spin fosse mais meio, aqui eu teria um elétron só, esses outros não existiriam. Então, o final seria 3D1. Mas como o spin é menos meio, todos preencheram e ele entrou aqui como segundo elétron. Então, eu conseguiria chegar no 3D6 e com isso eu conseguiria chegar no número de elétrons do elemento e descobrir que elemento é esse, tá? Então, aqui, mais pra frente, quando nós conversarmos sobre ligações químicas, vocês vão ver como conhecer a distribuição do elemento é importante. Por enquanto, eu ressalto como importância esse efeito paramagnético, que é característico de elementos que estão desemparelhados, que apresentam elétrons desemparelhados, tá? Outra coisa também, né? Elementos que apresentam elétrons desemparelhados também são elementos que formam substâncias coloridas. Então, isso depois vocês vão ver mais adiante, tá? Esses conceitos que eu abordei para vocês entenderem um pouco de química de coordenação
também são conceitos bem relevantes, tá? E a principal importância, né, da distribuição eletrônica é a gente entender as propriedades químicas de um elemento. Então, é um tópico fundamental, né, se vocês querem realmente entender química, tá? Então, pra gente finalizar essa aula, eu coloquei um resumo dos fatos, né, considerando a nossa aula da parte 1 e parte 2, né? Então, a gente tem aqui a primeira ideia de átomo, proposta por um filósofo grego, né, em 460 anos antes de Cristo, mas as ideias deles não vai muito adiante. Então, e elas são retomadas apenas em torno de 1800 por Dalton. Então, aqui nós já temos um modelo mais fundamentado em experimentação, tá? E eu ressaltei aqui outros experimentos, né? Os experimentos de Goldstein dos raios canais, tá? Que marca a descoberta do próton, por exemplo. O modelo atômico de Thomson, né? Que é o modelo, né, a esfera positiva com os elétrons incrustados, que marca a descoberta também do elétron. E aqui outras coisas importantes, né? O efeito fotoelétrico de Einstein, a descoberta da carga do elétron por Millikan, né? O experimento de Rutherford, que elabora o átomo nuclear, os experimentos de Bohr, que otimizam, né, o modelo de Rutherford, e aqui o operador hamiltoniano, que na realidade ele vem para suprir as deficiências, né? Bohr só conseguiu, digamos assim, o que Bohr propôs funcionava muito bem para o hidrogênio. Então, por meio desse operador hamiltoniano, nós chegamos em outros elementos, né? Explicar o comportamento de outros elementos, e aí vem a definição dos números quânticos. Então, aqui eu finalizo essa aula, deixo algumas sugestões de estudos, tá, para vocês. 2 livros aqui bem interessantes de química inorgânica, o livro do Atkins, né, Princípios de Química, que também é muito bom, e esse livro do professor Thoma, tá, que também é bastante interessante. Ele relata, né, esse assunto de uma forma bastante didática, tá? Agradeço a atenção de vocês e até um próximo encontro.